eu anunciei e o salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, e ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Eu operando, quem que impedirá? Eu acabei de ler o livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no verso 11 ao 13. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade, poder estar aqui nesse estúdio para levar mais uma palavra de fé, de libertação, de salvação, de cura, de transformação. Dou graças a Deus porque Ele tem me dado saúde, tem me dado graça, tem me dado condições. Até aqui, Ebenezer, o Senhor tem me abençoado. Eu só dou graças a Deus, como disse o apóstolo São Paulo, por tudo. Porque se não fosse Deus, o que seria, né? Mas eu louvo e bendigo ao nosso Deus. Eu quero dizer a nossos irmãos que Deus nos abençoe. O programa Despertar com Jesus, ele não é de igreja nenhuma. Ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos prometeu que viria um profeta nessa era de Laodiceia, conforme está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 10, verso 7, né? Que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos, que aqueles que vão ouvir essa mensagem desse dia, que possa ter as suas almas preparadas, a sua mente aberta para compreender o programa de Deus. E eu desejo a todos um bom dia com Jesus, graça e paz da parte do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar um assuntozinho que infelizmente perdeu, por parte dos pregadores, perdeu a validade, né? Hoje nós vamos ler no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Mas nós, antes disso, nós vamos ouvir uma linda faixa musical, uma Mara Lima, uma cantora muito abençoada. Que Deus abençoe ela, né? Por onde ela anda, eu não sei, que Deus abençoe. O hino é Sempre Eu Vou Lembrar. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim.
Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Santo e eterno Deus, Pai Celestial, aqui eu estou, Senhor, diante da sua presença, porque o Senhor disse que o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. E eu estou aqui na tua presença, Pai. Eu quero que o Senhor me tome nas tuas mãos, que o Senhor me faça, Senhor, um instrumento da sua palavra. No nome de teu Filho amado, venha me ungir com o teu poder e com o teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós iremos falar um pouquinho nessa oportunidade que o mundo hoje está aí, pegaram um outro rumo, né? Pegaram um outro rumo de ensinamento. Eles acharam que eu acredito que isso começou lá nos dias de Constantino, né? Ali no ano 324, 325, quando Nicolau também, né, fazia parte ali daquele reino daquele homem de Constantino. E ali então eles mudaram muitas coisas. Eles, quem sabe, eles falavam, olha, os profetas, tudo bem, eles iniciaram essa igreja lá no dia de Pentecoste, porque o próprio apóstolo São Paulo chegou a dizer, eu tenho temor, porque depois da minha partida, quer dizer, depois da minha morte, vai entrar bastante lobos vorazes, que não perdoarão o rebanho de Deus. E nós, irmãos, estamos aqui para falar disso, que a teologia, o povo tem se distanciado da palavra de Deus,
porque eles acham que é muito humilde, o povo evoluiu, nós estamos em outra era. Só que pode passar 3, 4, 5, 10 milênios, lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 8, o apóstolo São Paulo chega a dizer assim: o Senhor é o mesmo. Mas agora, o pior é que os teólogos não sabem nem quem é o Senhor. O Senhor é Jesus Cristo. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então Ele não muda e nem há evolução. Aqui também, o apóstolo São Pedro, no capítulo 1, no verso 20, ele diz assim: primeiramente, sabendo isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque a profecia, ela nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Mas agora nós estamos numa era, o próprio Jesus chegou a dizer que cautelai-vos, que é só o Mateus 24, cautelai-vos dos falsos profetas. Veja bem, cautelai-vos dos falsos profetas. Agora, o final desse ano que passou, tem pessoas que falou assim: olha, a autoridade máxima do nosso país, ele vai morrer. Agora, essa autoridade máxima morreu? Não morreu. Esse daí é o falso profeta. Profetizou, mas não profetizou inspirado por Deus. Porque tudo que é profetizado, inspirado por Deus, acontecerá ou aconteceu já. Que nem o profeta Elias. Você sabe que um dia ele foi lá na casa de Acabe. Não vou falar tudo, porque se eu for falar tudo, o tempo não vai dar mesmo. Então, mas nós vamos fazer assim um esboço rapidamente. Elias, ele foi lá na casa de Acabe e Acabe tinha feito muita maldade quando ele tomou aquela vinha de Nabote, vocês sabem muito bem disso, né? E Deus falou para Elias. Por que Deus falou para Elias? Porque Elias é um profeta. Os profetas de Deus, eles não falam mentira. Eles não estudam teologia. Eu tenho falado e continuarei falando. Teologia é o caminho da perdição. Então, nós vemos que aqui, o 1 Reis, no capítulo 18, vocês vão encontrar que Deus falou para Elias: vai lá na casa de Acabe, mostra para ele que Samaria estava ali se acabando com a seca por causa do pecado de Acabe. Acabe era um religioso. Acabe era um religioso, mas estava em pecado. Casou com uma mulher mundana, uma feiticeira, aquela mulher idólatra de Satanás, a Jezabel. E hoje não é estranho, não é diferente. E aqui nós encontramos que Deus falou para Elias: vai lá na casa de Acabe. E então nós sabemos que Acabe foi lá, ele foi falar com Acabe, e o profeta Elias falou para Acabe: Elias, fala para ele que não vai chover, né? Aqui, ó, no capítulo 17, o Elias, o presbítero do Senhor, disse para Acabe: hoje acontece, os pregadores, por causa da raiz de todo mal, conforme está lá, 1 Timóteo no capítulo 6, que todo mundo sabe que é a desgraça do dinheiro.
O profeta Elias foi lá na casa de Acabe e disse: vive o Senhor Deus de Israel. Aqui foi a profecia: perante cuja face eu estou, nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo as minhas palavras. Agora, ele profetizou que não ia chover. Choveu? Orvalhou? Não. Então, o que nós vemos hoje em dia é muitos profetas de Baal. Os profetas de Baal, eles profetizavam, eles adoravam a Deus, mas, no entanto, eles não sabiam de nada de Deus. A ponto que Deus falou para Elias: Elias, vai lá, fala para aqueles 450 profetas de Baal. Desafia, Elias, aqueles 450 profetas de Baal. E ali então o profeta Elias foi lá e falou para eles: Deus mandou nós fazer aqui um desafio. Ele falou: é bom, vamos embora então. Aí Elias, Deus falou para Elias: você pega 2 bezerros, né? Vamos ver aqui no mesmo livro de Reis que nós estávamos lendo, que o desafio foi tremendo, hein? E Deus então falou para ele: você pega ali 2 bezerros, um dá para eles e o outro tá aqui, 1 Reis, no capítulo 18, verso 22. Você que é leitor da Bíblia, é bom consultar a palavra de Deus. Não é consultar um clero, não é consultar um dogma, não é consultar um RI, um preceito de pregador, não. Eles estão todos desviados da verdade. E aqui está: então disse Elias para o povo: só eu fiquei para o profeta, só eu. Aqui depois vocês vão ver, pegar 2 bezerros. Aí Elias falou para eles: vocês, como são muitos, vocês preparam o altar de vocês. Aí preparou lá o altar, põe o bezerro em cima. A lenha dos profetas de Baal estava estralando de seca. E ali, então o profeta Elias mandou eles fazerem lá. Eles colocaram o bezerro em cima do altar lá. A lenha estava sequinha. E eles clamavam a Deus. O profeta Elias chegou até a dizer que, aqui no capítulo 18, verso 19: e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clama, 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 em alta voz, quem sabe? Só que aqui tá Deus com letra minúscula, tá? Porque se você falar Deus com letra maiúscula, esquece, é um poderoso. Aqui está Deus com letra minúscula. Quem sabe, porque ele é um Deus, pode ser que ele esteja falando com alguém, ou ele está alguma coisa para fazer. Clamar em alta voz. E nada aconteceu. Aí o que aconteceu? Aí Elias viu que o profeta, o Deus deles não ouviu eles, né? Aí Elias falou assim: pode parar, já deu mais de meio-dia, ele não atendeu vocês. Aí o profeta Elias pegou aqui 12 pedras. Por que ele pegou 12 pedras? Tipificando os 12 apóstolos, as 12 tribos, digo, né? As 12 tribos de Israel. Digo, as 12 tribos de Israel. Pegou 12 pedras e ali, então colocou o bezerro em cima. Aí falou para eles: olha, traz água, joga aqui. Joga para jogar em cima do bezerro. Aí eles pensaram: ai, meu Deus do céu, esse velho careca, esse velho tá ficando louco. O nosso Deus não respondeu o nosso clamor. Como é que vai responder o clamor desse velho? E Elias, quando você tem certeza quem é o seu Deus, você não tem medo do diabo. Não! Então Elias falou para eles: joga água em cima do bezerro, joga água, enche esse rego aqui tudo em volta de água. Encheram de água, a lenha ficou encharcada. Eles pensaram, dava gargalhada, mas pensava assim: ai, meu Deus do céu, nós vamos ver esse velho careca, ele vai pagar
o maior mico da história. Como é que pode? Se o nosso Deus, com a linha seca, não respondeu, nós vai responder ele. Mas aqui, você vai ver que Elias, depois, né? Ele pegou e ele orou. E o que é mais interessante, aqui ó, e então armou a lenha, dividiu o bezerro, colocou lá, encheu os 4 cântaros de água, derramar, falou para os profetas de Baal, pode jogar água. Eles faziam com aquela ansiedade, pensando, vamos desafiar esse velho. Se o nosso Deus não respondeu, o Deus dele também não vai responder. Fizeram isso a segunda vez, tal. Aí sucedeu que ofereceram manjar. Aí o que aconteceu? Respondeu Elias. Aqui, ó. E chegou e disse: o Senhor, seu Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifesta. Elias falou assim, ó: manifesta, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque. O que acontece com os profetas de Baal não era profeta de Isaque, não era profeta de Abraão, não era profeta de Israel. Manifesta hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o seu servo e que conforme a tua palavra eu fiz todas as coisas. E responde-me, Senhor, responde-me para esse povo conheça, Senhor, que tu és Deus e que tu fizeste tornar os seus corações para trás. E naquela mesma hora caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu a pedra, consumiu o pó e ainda lambeu toda a água. Eita, que Deus maravilhoso, hein? Esse que é o Deus tremendo. Agora, o que eu quero dizer, né? Que a palavra de Deus, ela foi escrita por homens, inspirada por Deus. Agora, os teólogos de hoje, porque infelizmente eles são produto de uma religião que teve seu início lá no ano 325, eles são produto daquilo lá. Aí falou, não. Os profetas, os apóstolos lá, eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Ô evangelista, onde é que está escrito isso aí? É só você fazer o que Jesus falou lá em São João 5,39. Examine as escrituras, porque cuidar nela ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São João 8,32. Está lá, conhecereis a verdade. Agora, conhecer a verdade não é o fulano que fez faculdade de teologia, fez lá em Harvard. Não, a verdade é a palavra de Deus. E nós vemos então que os apóstolos, quando eles estavam aqui na terra, eles foram chamados de discípulos primeiro. Eu até conheço pregadores que falou assim, não, vixe, o Judas Iscariote, ele teve poder até para ressuscitar morto. Nem os discípulos tinham poder. Naquela missão dos 70 lá, Jesus mandou eles ir lá pregar, curar os enfermos, expulsar os demônios, nem eles ressuscitou ninguém. Aí você fala assim, mas o evangelista, Pedro não ressuscitou aquela menina? Paulo não ressuscitou aquele moço que caiu lá de um andar de cima? Sim, mas isso foi depois de Pentecoste. Depois de Pentecoste, Pedro ressuscitou mesmo. Mas antes de Pentecoste, ninguém. Agora não sei onde esse pregador achou base que Judas Iscariote tinha poder de ressuscitar. Se ele era filho do diabo, como é que o diabo ia ressuscitar? Então, quando Jesus disse para eles ir pregar o evangelho, eles foram lá, expulsaram os demônios, aí eles voltaram todos contentes, todos felizes, né? Porque os demônios sujeitam.
Mas Jesus disse, não se alegra por causa disso. Hoje, meu Deus do céu, você entra na mídia aí, você vê tanta bobageira. As religiões estão um fracasso terrível. As religiões estão fracassadas. Por quê? Por causa, é o homem na liderança. Quando o homem está liderando, Deus sai de cena. Porque vocês sabem muito bem que o apóstolo São Paulo, ele foi um homem que ele não teve contato assim com Pedro. Ele teve depois falando com Pedro. Mas antes disso, ele chegou até a dizer em Gálatas 1, né? Ele chegou a dizer que o evangelho que ele tinha recebido, que ele tinha aprendido, não era de homem algum. Agora, se ele não recebeu de homem algum, ele recebeu de Deus. Então Paulo foi inspirado para escrever todas as cartas que ele escreveu, né? E nós vemos hoje, meu irmão, Jesus Cristo disse lá em São Mateus 28, 19, ide por todas as nações, ensinando-a. Agora, por que será que hoje eles mudaram tudo? Aqui está, Jesus não mandou você comprar fazenda, tá? Jesus não mandou você construir casa em condomínio. Jesus não mandou você mandar dinheiro para os paraísos fiscais. Aqui Jesus, depois que ele já tinha ressuscitado, ele encontrou com os 11. Por que os 11? Porque o Judas Iscariote, que é o tipo desse pregador de hoje, Judas Iscariote pregava o evangelho, mas o amor dele não era nas almas. Não! O amor de Jesus Iscariote não era nas almas, era na bolsa. E hoje, esse espírito do diabo está nesses pregadores. Eu estava olhando ontem, mais de 150 pregadores renomados nesse país estão envolvidos com a tal de maçonaria. Eles estão podres de rico. Foi isso que Jesus disse? Não foi isso que Jesus disse. Depois que ele só tinha 11 aqui, porque o Judas Iscariote já tinha pegado o lugarzinho dele lá, né? Foi lá se enforcar. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho vos mandado, né? E eis que eu estarei convosco todos os dias. Agora, aqui você fala assim, ô evangelista, eu prefiro ficar com o ensinamento de Jesus. Agora pergunto, aqui Jesus inspirou, né? Marcos, creio que foi ele que escreveu esse livro. Aí, Atos 2, 37, 38, não foi Pedro que escreveu, que Pedro era um iletrado, mas tinha o escriba que escrevia, né? Então quer dizer que Atos 2, 37, 38, Atos 8, 16, Atos 10, 48, Atos 19, verso 5, Atos 22, 16. Então, aquilo ali não era inspirado. Se esse batismo aqui, de Mateus 28, Jesus, a ordem, ele não mandou ninguém batizar, ele deu a ordem, foi uma ordem para batizar. Porque Pai não é nome, Filho não é nome, e o Espírito Santo também não é nome. E nós vemos que os judeus, eles rejeitaram Jesus. Por que rejeitaram Jesus? Por causa das tradições, dos dogmas. Eles não reconheceram que Jesus Cristo era o prometido, o que viria para nos salvar, nos libertar desse mundo maligno. Mas acontece que hoje em dia o povo quer mais uma igreja pomposa, assim, uma igreja faraônica. Hoje o povo vai nas igrejas mais como um entretenimento. O apóstolo São Paulo, ele chegou a dizer para Timóteo, que foi uma coisa tremenda, né? Que ele chegou para dizer para Timóteo. Timóteo, aqui no capítulo 2, nós vamos... que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, você prega a palavra em tempo e fora de tempo.
Porque vai chegar um tempo, Timóteo, o povo vai ter comichões nos ouvidos. E eles não vão suportar ouvir a palavra de Deus. E chegou esse tempo em que o povo, se o povo vai numa igreja lá hoje, eles têm que pregar o evangelho, o pregador, o pastor lá, o presbítero, o apóstolo, né? Que eu não entendo que apóstolo é esse, que não sai nem da sua casa. Tem missionário aí hoje que não sai nem do seu país, e é um missionário. E nós vemos aqui que Paulo chegou a dizer, esse povo não vai suportar. Se hoje um pastor chegar, ler lá, em 1 Coríntios capítulo 11, se ele falar para a mulher lá, que ela não deve cortar o seu cabelo, porque é mandamento de Deus. Porque Paulo diz, eu não aprendi, nem recebi de homem algum. Se ele não recebeu de quem? Eu recebi de Deus. Agora, quem falou que não é para a mulher cortar o cabelo, é o Senhor Jesus Cristo. Quem falou que é para o homem não ter traje de mulher, e nem a mulher ter traje de homem, foi Deus, né? Mas acontece que o mundo hoje está evoluído. Eu tenho visto tantas coisas acontecer, o que eu acho interessante, desde a própria, digamos, vamos pegar uma religião aí, exemplo, Assembleia de Deus, um exemplo. Aí, você vai numa igreja lá, o pregador está pregando de uma maneira, ele concordando com isso, concordando com aquilo. Vai em a outra, já não está concordando. Agora, vocês sabem que quando Moisés, ele profetizou, dizendo que o Senhor vosso Deus, falando para o povo de Israel, o Senhor vosso Deus despertará um profeta no meio de vós, e ele vai ser semelhante a mim. Mas quem não ouvir esse homem, vai ser extirpado. E o que eu acho interessante, que aqui no livro do profeta Isaías, agora, hoje não, os pregadores, os teólogos, os PhD, falam, não, isso aí eu não concordo. Desculpa falar, mas eu não concordo, porque você sabe, Pedro era um homem letrado, gente. Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 65, 17, está escrito assim, ó, porque eis que eu crio coisas novas, eu criarei novos céus e nova terra. Agora, você vai aqui para o livro de Apocalipse, aqui foi o profeta Isaías falando, né? Agora, não poderia haver assim uma divergência? Poderia ter uma divergência, né? Porque é outro tempo, muitos milênios depois aqui. Capítulo 21 aqui, ó. João falando, eu vi. Esse eu vi aqui é o que o Isaías lá viu. Ele profetizou. Eis que eu vi um novo céu e uma nova terra. Por quê? Já o primeiro céu e a primeira terra se passarão. Agora, os profetas nenhum, eles discordavam um do outro. Não havia discrepância. Mas hoje, o que nós vemos mais é discrepância. O povo hoje em dia só está atrás de dinheiro. Por que será? O próprio Jesus, lá em São Mateus, no capítulo 7, ele sabe tudo. Ele sabe que um dia esses pregadores que estão pregando aí, buquê de rosas, eles não estão pregando a verdade, estão pregando só flores, mas os espinhos eles não mostram. Agora, o evangelho que Jesus mandou pregar, os discípulos, os apóstolos, eles pregaram. Por quê? E nenhum ali falava, Pedro, Jesus falou isso, mas nós estamos em um outro tempo. Não, eles pregaram o que Jesus mandou. E se Jesus mandou, nós cumprir com tudo. Porque conforme está lá em São Mateus 4:4, nem só de pão. Então não adianta o homem aí ter dinheiro lá nos paraísos fiscais, ter muito dinheiro nos bancos, ter fazenda, ter casa em condomínio. Não adianta isso, porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem,
mas da palavra que procede da boca de Deus. Que Deus abençoe a todos, porque nós estamos numa hora enganosa. Se existe, o diabo, ele sabe como enganar o povo. Ele sabe muito bem. Se existe uma arma que ele conhece muito bem, que os coitados pregadores, infelizmente, lê e não encontra. Às vezes eu fico olhando, tem pregadores, teólogos, é até ateu. Eles é até ateu. Eu vi um pregador falar assim, esse tal de Jesus nunca existiu. Mas como que não existiu? Mas só que tem uma. Lá no dia do julgamento, Apocalipse 20, ali, como diz lá em 2 Coríntios também, no capítulo 5, verso 10, ali, naquele dia, todos nós vamos prestar conta. Boa ou mal, nós vamos prestar conta dos nossos atos. Se você plantou joio, você vai lá colher o joio lá. Não vai pensar, você está plantando joio hoje e amanhã você vai colher trigo. Não. Deus abençoe, que a graça e a misericórdia do Senhor seja com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E volte nos ouvir na próxima apresentação, com fé no Filho de Deus, a fé que vence esse mundo maligno.